Sou o psicólogo Giovan e o assunto de hoje é sobre ciúmes. O que significa o ciúme? Quais são os transtornos que o ciúme pode acarretar nas vidas de todas as pessoas? O ciúme é destruidor. A questão: qual é o sentido de o outro pensar que o outro é a propriedade do outro? Como entender que o rompimento faz parte da vida? Quais são os motivos morais e éticos que fazem com que os casais não aceitam o término de um relacionamento ou não aceitam o tempo do outro experimentar novas situações? O entendimento para todas essas interrogações tem como início o rompimento com o mundo, isto é, na psiquiatria pode ser chamada de psicose. Os sentidos são perdidos ao ponto de se transformarem em tragédias. O ciúme, segundo Freud, descrito no texto Alguns mecanismos neuróticos no ciúme, na paranoia e no homossexualismo, é um daqueles estados emocionais como o luto, que podem ser descritos como normais. Se alguém pensou em não possuir, é certo que o mesmo está reprimido. Em resumo, há 3 camadas ou graus que podem ser descritos como ciúme: o competitivo ou normal, sofrimento causado pelo pensamento de perder o objeto amado. Apesar de chamarmos de normal, ele não é completamente racional. A consequência deste grau é o conflito, pois a paranoia torna-se o centro nas relações. Por exemplo, um homem sofria tormentos insuportáveis imaginando-se conscientemente na posição da mulher infiel. O segundo, o projetado, deriva-se tanto nos homens quanto nas mulheres de sua própria infidelidade concreta na vida real ou de impulsos no sentido dela que se sucumbiram à repressão. Quer dizer, se o outro trai, também vou trair. Uma pessoa ciumenta não reconhece essa tolerância, não acredita na interrupção ou retorno. O terceiro é o delirante. Origem e impulsos reprimidos no sentido de infidelidade, mas o objeto, nesses casos, é do mesmo sexo do sujeito. O ciúme delirante é o sobrante de um homossexualismo, que cumpriu seu curso e corretamente toma sua posição entre as formas clássicas da paranoia. Como tentativa de defesa contra um forte impulso sexual indevido, ele pode, no homem, ser descrito pela fórmula: eu não o amo, é ela que o ama. Num caso delirante, deve-se estar preparado para encontrar ciúmes pertinentes a todas as 3 camadas, nunca apenas a terceira. O psicoterapeuta Flávio Gicovati diz que é importante diferenciar o ciúme sentimental do sexual. O primeiro tem a ver com o caráter possessivo, que parece um resíduo indestrutível da nossa infância. O segundo diz mais respeito às nossas inseguranças e temores de sermos trocados por alguém mais interessante. O ciúme sentimental não implica o risco de perda, e sim o desejo de ser a prioridade amorosa na vida do outro. Veja, o ciúmes é um dos sentimentos que a gente pode dizer mais terríveis. Por quê? Porque ele é um movimento que faz os outros terem uma possessividade fora do comum, sendo que essas relações não ficam saudáveis, em razão da insegurança,
da razão da desconfiança, onde o término disso é violência. E como foi descrito no texto, uma tragédia. E várias tragédias anunciadas. Ora, muitas das vezes você vê as pessoas começando a se divertir numa festa, ou numa igreja, ou num parque, ou em qualquer lugar. Em função dessa possessividade terrível, o outro não pode olhar para o lado que a pessoa já está achando que ele está traindo a pessoa. E isso a gente sabe, através de textos e de escutas, que muitas das vezes o ciumento é o que mais trai. Muitas das vezes o ciumento é aquele que mais causa problemas em função de não se declarar ao outro, em função de viver um falso self, ou seja, em viver algo que não é dele de fato. Ele vive uma vida de falsidade. E sempre o outro que sofre com essa situação, querendo cuidar o tempo inteiro do outro. Olha, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Ah, o meu marido ou minha mulher disse que eu tenho que ligar agora, senão vai atrasar o jantar, senão meu filho vai falar isso ou aquilo. Ou seja, vira uma confusão, um imbróglio sem fim, ao ponto, né, de haver mortes em relação a esses relacionamentos ruins. Ora, se nenhum dos dois procurarem ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, ajuda social, eles viverão num tormento eterno. Se vocês gostaram desse assunto, por favor, compartilhe, ou a gente pode discutir ainda mais lá na minha página no Facebook. Um grande abraço.